parente, entendeu? E a gente sabe como tinha encontrado a prefeitura, e vocês todos sabem, há 4 anos atrás. Que era uma prefeitura que não tinha credibilidade, que não tinha estrutura, que não tinha um bom relacionamento com o funcionário, com o contribuinte, com o eleitor, com o fornecedor principalmente. Então são coisas que durante a gestão passada a gente construiu. A gente acabou tendo uma prefeitura com credibilidade, pagando seus fornecedores em dia, teve uma relação com o funcionário melhor do que era no passado, com algumas classes inclusive muito melhor, como foi no caso dos professores. A gente fez funcionar a educação, a gente fez funcionar a saúde, a gente teve muitas coisas boas que a gente adquiriu naquela gestão. E também tivemos muita coisa que deixamos de fazer. A gente é consciente disso e algumas coisas até que se fez errado. Então o que a gente imaginava? A gente imaginava que na medida que se trocasse de governo, mas um governo apoiado pelo governo anterior, que nós teríamos a manutenção e a melhoria das coisas que funcionavam e das coisas que estavam erradas, das coisas que estavam incorretas ou que estavam inclusive mascaradas por algumas ilegalidades, algumas coisas que a gente precisava trocar. Esse era o meu entendimento, como era o entendimento, acredito, de todo mundo. Que a gente deveria, até porque nós encontraríamos um ano com essa crise mundial que nós enfrentamos, que poderia ser um ano muito mais difícil do que foi, a nível de receita, essa coisa toda. Então eu imaginava, vamos manter o que tem de bom, melhorando, vamos acabar com o que tem de ruim, vamos planejar para que a gente não enfrente um problema de baixa de arrecadação, para que se não comprometa a credibilidade que a gente tinha adquirido. Então esse era o meu entendimento, foi isso que eu sempre transmiti para todo mundo, e inclusive para o próprio prefeito. Mas logo no segundo, terceiro ou quarto mês, eu comecei a ver que toda coisa que estava montada e que estava funcionando tinha uma estrutura de desmanche disso tudo. Eu não sei se por um problema de personalismo, ou por um problema de falta de conhecimento ou insegurança, todas as coisas que funcionaram começaram a ser bombardeadas no sentido de se desestruturassem. Inclusive eu, como secretário de Finanças, começou a ter algumas interferências dentro da minha área, que sem minha consulta, sem nada, que chegaram a me constranger na época, mas eu sou um cara paciente e fiquei segurando a barra e tentando melhorar. Então aí que eu vi que efetivamente nós não tínhamos em comum um objetivo que a gente queria para Porto Seguro. Acabou chegando na situação que nós chegamos no final do ano passado, com o caos administrativo que a gente teve, tivemos 2 ou 3 meses no ano passado, ou mais, acho que em maio por aí, eu comecei a notar que o aumento de folha de pagamento com relação ao que a gente tinha em janeiro, fevereiro e março, começou a aumentar de uma maneira assustadora. Eu alertei formalmente, naquela época, o Edésio, o prefeito, que a gente estava indo para um caminho perigoso. Nós chegamos a ter uns 3 meses com folha de pagamento de 2 milhões de reais. Mas você alertou, acima. Alertei formalmente. Desculpa, você alertou o Edésio e o prefeito ou o Edésio e o prefeito? Alertei o Edésio e ao prefeito. Eu sempre entendi muito bem a função do Edésio, mas eu sempre fiz questão de que essas coisas também fossem transmitidas diretamente ao prefeito. Então, a gente chegou a ter 3 meses de folha de pagamento de quase 2 milhões de reais, acima do que a gente podia suportar. Isso lá por maio, junho e julho. E aí fez um primeiro corte que fez de pessoal, e cresceu e baixou a folha, depois voltou a crescer de novo. Então isso é falta de planejamento, falta de conhecimento, falta de planejamento, e a gente nunca foi ouvido, nunca foi usado para essas coisas. Então a gente ficar terceirizando culpa é a pior coisa do mundo. Você tem que reconhecer que você errou em fazer essas coisas e tentar melhorar. Então nesse momento eu vi que a gente não tinha mais nada a ver, que a gente tinha uma distância muito grande entre os objetivos, e o desmonte de tudo que a gente tinha funcionando acaba custando caro. Por mais que você remonte ele de uma maneira diferente, você perde um ano. Nós já estamos o quê? Há 2 anos, quase 1 ano e meio de governo, 1 ano e 4 meses, com Copa do Mundo e com eleição esse ano, praticamente o ano vai embora. E a gente acabou perdendo um ano com todas essas coisas que aconteceram. Aí que efetivamente eu tive certeza que as divergências que a gente tinha eram muito grandes e a gente precisava conversar, apesar que eu alertei, seguir conversando para tentar evitar que o pior acontecesse para o município. Eu segui fazendo. Correto, já passo para vocês as perguntas.
Miguel, uma das explicações do prefeito Gilberto Abad é que ele teria pego uma prefeitura endividada e que teria caído, a arrecadação teria caído bastante da falta de dinheiro. Você confirma isso ou houve elevação? Como que foi, como que ele recebeu a prefeitura na realidade? Isso não é verdade. A gente sabe que a gente tinha dificuldades, que a gente tinha uma folha de pagamento acima do que deveria ter, mas é uma folha de pagamento que, se você olhar a folha de janeiro, de fevereiro, de março de 2009, de abril de 2009, era uma folha que era alta em função da nossa arrecadação, mas de qualquer jeito era suportável. O que não foi suportável foi a de maio, de junho e de julho. A situação financeira do município de dívida era grande, a dívida grande era do INSS, que é uma dívida histórica que eu citei, que todos os governos tiveram desde que eu vivo em Porto Seguro há 22 anos e ainda não foi resolvida até hoje. Então, dívida não tinha. O que tinha de restos a pagar, como contabilmente tem que ser feito, estava na conta. E tinha alguma coisa de folha de pagamento que não estava em restos a pagar. E que é permitido que você pague sem estar o dinheiro na conta. Que foi alguma coisa como 2,5 milhões. E também é verdade que teve restos a pagar que o dinheiro estava na conta e que não foram pagos. Então, para uma transição de governo, se você tem 2 milhões a mais ou 2 milhões a menos, numa arrecadação mensal de 10 a 2 milhões de reais, não é muito para você diluir. Então, não é uma situação complicada. O que nós tínhamos e temos é um número de funcionários grande, mas que é possível você administrar com o que você tem concursado. Se você planejar o pagamento de folha e planejar o pagamento do seu INSS que não está pagando uma parcela muito pequena, e com o que arrecada, é possível sobreviver. Eu não digo que tivesse uma folga muito grande, mas dizer que estava endividado não é verdade. É terceirizar erros que foram cometidos.